Olá, querida irmã, se você está aqui é porque você está no segundo dia do nosso panorama bíblico em Daniel. E no dia de hoje a gente vai aprender um pouco mais de como é que a gente pode aplicar esse método não só no livro de Daniel, mas como aplicar em toda a Bíblia, né, em todos os livros da Bíblia. E você vai precisar, já coloca aí perto de você, uma Bíblia, tá? Então, essa aqui é da Genebra que eu uso, tá bem velha, né, gente? Porque ela é bem usada, bem utilizada, graças a Deus por isso. Ela tem uns comentários, mas isso facilita um pouco, mas também não interfere tanto não, tá? O panorama, ele não precisa muito de comentários, ele precisa mesmo mais do texto em si. E vai precisar também de um caderninho, né? Eu uso esse aqui, ó, que eu ganhei de uma irmã da minha igreja, tem umas folhas sem pautas, então eu peguei para anotar, fazer anotações e um marca-texto, tá? E a caneta também. Como eu já fiz as minhas anotações, eu não vou precisar da caneta agora, mas se você for assistir agora, você pode pegar aí uma folha, um caderno e o marca-texto é para você aplicar na Bíblia. Eu tenho outra Bíblia também que eu utilizo para estudar, que é a NVI, e também gosto muito da King James. Então, se você tiver aí perto de você, você também pode pegar, até porque às vezes tem versões, né, traduções que ficam mais claras, algumas informações, mas que não vai alterar em nada, tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouco aí sobre as 6 narrativas que nós vamos encontrar do capítulo 1 até o capítulo 6, onde nós vamos ter os personagens que a gente falou ontem, né? Para quem não pegou ainda o material, esse material aqui, ó, que eu já disponibilizei lá no grupo do WhatsApp, ó, que foi a introdução, tem aqui um mapa mental, ó, um mapa mental para você fixar algumas informações. Você pode solicitar esse material aqui nos comentários, ou você pode também entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? E pedir por lá que a gente envia. Mas se não, você só precisa comentar ou aqui no chat ao vivo ou nos comentários, tá bom? Que você quer, que você precisa, e aí a gente lhe envia, tá bom? E se quiser também o de hoje, que é um material de fixação que já está disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, você também pode comentar aqui, deixa nos comentários, eu quero que a gente mande o link. Eu te aconselho a deixar nos comentários, não aqui no chat ao vivo, porque ele vai sumir depois para mim, então eu não vou conseguir ver quem quis, quem solicitou. Então, coloca nos comentários. E se você achar melhor, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está na nossa bio do Instagram, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre as 6 narrativas que a gente encontra no livro de Daniel. Ontem a gente falou um pouco, né, introduziu um pouco, mas agora a gente vai usar o método do panorama, que é exatamente focar nas partes mais específicas, mais importantes de cada capítulo, para que a gente tenha um entendimento global a respeito do capítulo como um todo, né? Para que a gente entenda o contexto, para que a gente entenda o porquê aquilo foi escrito, em qual situação, em qual circunstância e como a gente também pode aplicar isso na nossa vida. Então a gente vai fazer capítulo por capítulo, a gente não vai ler os capítulos, você pode ler depois com calma. Então você vai ler o capítulo 1, depois você lê o capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, com muita calma, marcando lá as partes importantes, tá bom? Para que você tenha um entendimento. Eu já fiz aqui um filtro pra gente discutir na aula de hoje, mas você pode fazer isso posteriormente também. Então vamos começar, a gente vai começar pelo capítulo 1, e no capítulo 1 a gente vê a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, e a gente já vê que eles já vão chegar sendo convocados para trabalhar no palácio, né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai acompanhar alguns versículos, tá? Que eu vou ler, que eu vou mencionar aqui, para que a gente tenha esse entendimento, esse parâmetro. Então, a gente vai ler uma informação bem importante, é o versículo 1, né? Quando é que foi a chegada de Daniel e seus amigos lá na Babilônia? No terceiro ano reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Então, quando é que Daniel e seus amigos chegam
na Babilônia? No reinado de Jeoaquim, né? No terceiro ano do reinado dele, Nabucodonosor vai lá, sitia e toma o povo cativo e traz para Babilônia. Chegando na Babilônia, o que acontece? O chefe, né, dos eunucos pede que eles tragam alguns, né, dos filhos de Israel para que pudessem servir a corte, para que pudessem servir ali o palácio, e Daniel e seus amigos vão nesse grupo aí que está sendo convocado. Chegando lá no palácio, eles, né, os oficiais, aqueles que servem a corte do rei, eles têm uma dieta, né, eles têm ali um tipo de tratamento, uma preparação que envolve algumas questões, né, e a gente vai ver que quando eles chegam lá, é que acontece a transformação dos nomes dele, a mudança dos nomes. Daniel passa a ter um nome babilônico, assim também como seus amigos. Então eles deixam os nomes hebreus para trás e agora passam a usar esses nomes que o chefe dos eunucos vai dar a eles, né? E aí a gente vê no versículo 7, diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abdinego, né? Então a gente vê que já tem aí esse primeiro choque, como eu falei ontem, já é um desafio, e é um desafio que envolve religião para Daniel e seus amigos. Só que não é só isso que acontece aqui no capítulo 1. A gente vê que tem bastante informação no capítulo 1, é bem uma introdução mesmo do que vai vir posteriormente nos outros capítulos, né? A gente vai ver que era cultural deles, dos que serviam ao palácio, no versículo 5, você pode abrir aí e ler, diz assim, ó: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiriam diante do rei. Então, a gente vê que era uma ordem, era um pedido do rei, era uma determinação do rei que eles consumissem aquela ração diária, aqueles alimentos, o vinho e tudo mais. E aí chega a parte da abstinência, né? Que Daniel e seus amigos, eles vão ali ser tentados, né? Eles vão ali ser provados, né? Para ver se eles vão permanecer fiéis. E aí nos versículos de 8 em diante a gente vê a continuação da história. Daniel, né, conversa ali com o chefe e diz: olha, a gente não quer se contaminar, a gente não quer ter essa mesma dieta. Mas Daniel, ele não chega dizendo: ó, eu não vou fazer isso. Não, Daniel chega de uma forma sábia, né? Ele pede ao chefe dos eunucos, né, para que concedesse esse pedido. E olha que interessante, lá no versículo 9 diz que, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, né? O Senhor aí com a sua providência, tratando tudo, cuidando de tudo. E aí a gente vê que o chefe dos eunucos vai responder a Daniel e vai dizer que ele tem medo, né, do Senhor, do rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, e que ele vai ver que se eles não se alimentarem com aquilo que o rei diz, eles vão ficar abatidos, eles vão ficar com uma aparência que não vai ser igual dos outros jovens que vão estar ali também participando. Então Daniel, ele vai assegurar, né, que vai ter sim ali um cuidado com eles mesmos, que eles vão estar até melhores depois de passado uns dias, né? E aí ele pede 10 dias. Ele diz no versículo 11: então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos.
Então, Daniel estava dizendo, colocando à prova, né? Analisa a nossa dieta, analisa a nossa forma de nos alimentar, de beber, e analisa os jovens que vão fazer conforme o rei disse durante esse período de 10 dias. E se você vê que realmente a gente está com uma aparência abatida, a gente ficou mais fraco, a gente vai ter aí a prova dos 9, né? E aí a gente vê que o chefe ele vai atender e aí vai se passar os 10 dias, né? E vai ser constatado que a aparência deles era muito melhor do que as dos jovens, né? Eles tinham muito mais e saído muito melhor comendo somente os legumes e bebendo a água do que aqueles jovens que comiam das iguarias do rei, né? Então a gente vê que o Senhor Deus, ele recompensa Daniel e seus amigos, né? Ele recompensa no sentido de dar a eles conhecimento e sabedoria, né? Em tudo aquilo que eles forem fazer. E aí também uma coisa especial que é bem importante, o Senhor diz aqui no 17, ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então o Senhor, já sabendo o que aconteceria no futuro, deu a Daniel não só a inteligência, mas deu também, né, a compreensão para visões e para sonhos. Então a gente vê que o Senhor, ele realmente é o Senhor de toda história. Ele cuida de toda história, ele sabe de toda história, então ele providencia todas as coisas. Então, por conta da abstinência, de não se contaminarem com as comidas, com as iguarias, com as bebidas que eram oferecidas lá pela mesa real, pelo banquete, porque se a gente parar para pensar e lembrar das leis, né, havia muitas proibições de animais impuros que os israelitas não podiam ali nem tocar. Então a gente vê que também havia comidas, alimentos oferecidos a deuses pagãos, a idolatria, né? A gente via muito presente. Então, realmente, se deixar levar pelas iguarias do rei, era ir contra a vontade do Senhor, era desobedecer a lei do Senhor, né? A gente vê as leis lá em Levíticos, de todas as formas, ia contra a vontade do Senhor. Eles iriam se contaminar e assim iriam desobedecer a Deus. Então eles preferem se abster, e se abstendo o Senhor os recompensa, né? Por conta da obediência deles, o Senhor recompensa, dando a eles conhecimento, sabedoria, inteligência, né? E a Daniel a inteligência das visões e dos sonhos. Então o capítulo 1, ele vai contar e narrar essa firmeza, essa fidelidade da parte de Daniel e seus amigos, nesse primeiro momento ali que eles são convocados para servir ao rei no palácio. Então, esse é o capítulo 1. Isso é um panorama do capítulo 1. A gente pegar as partes mais importantes. Quais são as partes mais importantes? A parte onde a gente identifica quando começou, né, ali esse episódio, que é quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia. Em qual ocasião? No terceiro reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor traz eles. E aí a gente vai vendo os acontecimentos. Eles são convocados a servir no palácio, eles têm os seus nomes mudados, eles precisam passar por uma dieta restrita. Daniel conversa ali com o chefe dos eunucos, recebe do Senhor a misericórdia, a compaixão ali daquele chefe eunuco, para que eles pudessem fazer uma dieta diferente de 10 dias, não se contaminando. Eles são recompensados, né? Eles têm essa recompensa, e aí a gente vê que eles vão atuar agora dentro do palácio, eles vão assistir ao rei, vão ter posições, né, ao lado do rei, que com certeza são posições altas, né, que vão ali fazer parte do plano do Senhor. Então esse é o capítulo 1. Então a gente vê que se encerra assim, tá? Aí a gente vai passar para o capítulo 2. Então no capítulo 1 a gente tem a introdução, a gente vê como é que Daniel vai conseguir interpretar sonhos, que é justamente o capítulo 2,
Daniel vai interpretar o primeiro sonho de Nabucodonosor, a estátua, né? Então a gente vai ver Nabucodonosor sonhando e Daniel interpretando. Então vai ter aí o seu sonho interpretado por Daniel, né? Então a gente vai ver que Deus, ele já sabendo da história, vai dar o conhecimento a Daniel. E aí a gente vai ver que o sonho de Nabucodonosor é uma revelação, é uma escatologia do que aconteceria com ele no futuro, né? E aí a gente vê que Daniel vai ser ousado em proferir tudo aquilo que Deus havia tratado no coração deles, né? Então a gente vê realmente que o Senhor vem trabalhando, né, em toda a história do povo de Israel, na nossa história, na nossa vida, cumprindo seus propósitos, providenciando, sendo o próprio provedor, não só das nossas necessidades básicas, mas também da nossa maior necessidade, que é a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Então, no capítulo 2, nós vamos ter o sonho de Nabucodonosor, como eu falei. Então, Nabucodonosor, ele vai elaborar um plano para testar o conhecimento, né, de todos os adivinhos, né, videntes, todos aqueles jovens que serviam a ele ali, para saber quem poderia revelar esse sonho, né, se ele poderia confiar na interpretação dos sonhos que aqueles sábios, né, do seu palácio daria a ele. Então a gente vai ver que Daniel, ele vai pedir orientação a Deus, né, para interpretar o sonho. Então Daniel já sabe que por ele mesmo, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, seria insuficiente, né, ele revelar aquilo que o Senhor queria tratar. E como eu falei, se a gente for ler o capítulo todo, né, o capítulo 2, que vai aí dos versículos de 1 a 49, e esse é um capítulo bem extenso, porque vai ser bem detalhado esse sonho, a gente vai ver tudo que vai acontecer, né, com a Babilônia, com Nabucodonosor. Então a gente vai ver que o Senhor, ele também vai apresentar nesse capítulo 2 não só a interpretação, não só esse teste que Nabucodonosor faz, mas se a gente parar para ver os versículos 20 a 21, que eu vou ler agora com vocês, vou ler aqui, que diz assim, ó: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, né? Então Deus, ele tem um controle de tudo. Deus, ele determina a história. Todos os ímpios do mundo vão passar e Jesus, ele é o centro da história, né? Se a gente ler aqui o 44, no capítulo 2, vai dizer: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmorecerá e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui a escatologia pura, né? A gente vê aqui realmente o apocalipse do reinado do nosso Senhor Jesus. Então, no capítulo 2 é basicamente a interpretação do sonho de Nabucodonosor por parte de Daniel, dando aí realmente a entender o que viria a acontecer, não só com a Babilônia, mas com todos os outros reis, com todos os outros impérios, e a gente vê realmente o Senhor cuidando, tratando e reafirmando a sua sabedoria aqui neste capítulo 2. E aí a gente chega no capítulo 3, que é uma das histórias mais conhecidas, que é o da fornalha, né, onde o rei Nabucodonosor, ele vai levantar uma imagem, né, de ouro, para que eles possam ali adorar, servir, né, aos seus deuses, aquela imagem, enfim. E aí os sátrapas, os magistrados, os conselheiros, os prefeitos, todo mundo ali se reúne perto de Nabucodonosor
e fala sobre esse decreto, né, que o rei vai estabelecer. Lá no versículo 3, vai dizer, 3 do capítulo 3, diz assim, ó: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, o grande motivo que a gente já sabe do porquê Sadraque, Mesaque e Abednego vão parar na fornalha é esse aqui. Porque toda essa liderança, né, todos esses oficiais aqui de alta patente, né, de altas posições, vão presenciar esse momento em que é colocado para que todo mundo possa adorar essa imagem, se prostrar, e vão usar isso para que Nabucodonosor se ire e mande Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E aqui há um ponto bem interessante, que talvez esse decreto, essa lei, né, isso que foi aí colocado, imposto pelo rei, ou pode acontecer duas coisas: ou Daniel não estava lá, estava em viagem, né, porque Daniel ali representava o palácio, o rei, enfim, então ele estava em viagem, ele estava em algum lugar, então ele não estava presente, por isso é que ele também não vai para a fornalha. Ou por ele ser de uma posição maior do que Sadraque, Mesaque e Abednego e ficou isento de se prostrar e de ter que adorar aquela imagem de ouro. Então existem essas duas possibilidades aí que teólogos, né, estudiosos vão defender. Mas em ambas Daniel está isento, né, de adorar essa imagem de ouro. E aí o que acontece? Eles começam a perceber, né? Eles começam a observar, olha, aqueles três lá, quando toca a trombeta, quando tá tocando aí a música, o som da música, que é para se prostrar e adorar, eles não fazem isso. A gente vê isso lá no versículo 12. Há uns homens judeus, né? Meninas, se estiver incomodando um pouquinho esse som de moto, é que eu moro numa rua muito movimentada. Então não importa a hora que eu vá gravar, fazer vídeo, vir aqui, não importa. Vai sair som independente, até de manhã bem cedo. Então, me desculpem, mas foquem aqui no estudo, tá? Então no versículo 12 do capítulo 3 vai dizer: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, né, da província da Babilônia. Então eles já estavam ali com ciúme, com inveja. Poxa, esse povo judeu, tu coloca com altas patentes aqui, com altas posições, e eles ainda não vêm prostrar a tua imagem, eles ainda não vêm adorar os nossos deuses. Quem eles pensam que eles são? Você tem que fazer o que era a consequência de não adorar, de não se prostrar. Qual era a consequência de não adorar e se prostrar? Era exatamente o quê? Colocar na fornalha. E a fornalha, na Babilônia, era utilizada muito para cozer os tijolos, né? Então era muito incomum, na verdade, ver as fornalhas serem usadas para execução. Mas nesse caso vai acontecer. E aí eles falam, continuando no versículo, né, que eu estava lendo, o 12, ele diz, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E no 13, ali vai ser revelado, né, o que aconteceu depois que Nabucodonosor ficou sabendo disso. Ele faz o quê? Ele se ira e fica furioso e manda chamar eles três.
E eles falam, né? É verdade, ó Sadraque, ou melhor, Nabucodonosor vai falar para eles, né? É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estás disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Gente, essa parte do capítulo 3 me emociona. O panorama bíblico é para a gente focar nas partes importantes do texto, nos acontecimentos importantes. Então a gente está vendo aqui, ó, muita coisa acontecendo no capítulo 3, né? Nabucodonosor ali coloca a imagem de ouro, os prefeitos, governadores estão ali presentes, ele vai dizendo, ó, tem que fazer assim, assado, se não fizer vocês me desobedecerem, vai acontecer isso, aquilo, e vai acontecendo um monte de coisa assim, ó, que não é tão relevante, que não é tão importante. Mas aí chega um momento em que os judeus que ele colocou como alta posição são colocados à prova, a prostrar e se adorar diante da imagem, aos seus deuses. E aí o que acontece? O que eles falam em relação a isso? O que Sadraque, Mesaque e Abednego vai fazer? Eles não vão adorar, eles não vão se prostrar. E algo que eu acho muito interessante, porque a gente vai ver depois, né, que Nabucodonosor ele vai se maravilhar com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel, né? A gente vai ver ele ali exaltando e glorificando o nome de Deus. A gente vai ver ele ali realmente levando uma vida diferente, né? No sentido de que ele vai reconhecer a soberania do Deus de Daniel. Então a gente vai e ele pergunta, né? Ele diz: se vocês não adorarem, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele se colocava num patamar muito, mas muito elevado. Ele se colocava no patamar de que ele era o maioral, né? Nabucodonosor se achava o top, né? E ele tinha muitas razões, que ele era o rei da Babilônia, da maior potência, né? Que levava ali povos e povos cativos. Então a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego vão nos dar uma aula de lealdade a Deus. Hoje em dia, minhas irmãs, a gente troca a nossa lealdade, a gente deixa de ser leal e fiel ao Senhor por qualquer coisa. A gente troca e dá migalhas, entrega restos a Deus, assim, ó, uma facilidade que a gente não tem dimensão. É muito fácil entregar apenas os restos do nosso tempo, da nossa disposição, dos nossos esforços, do nosso prazer, do nosso deleite, do nosso amor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temiam. Para eles era muito mais importante permanecer leal e firme ao Deus deles. E eles nos ensinam uma grande lição quando eles respondem a Nabucodonosor. Porque eles dizem, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não te necessitamos responder. Se o nosso Deus a quem servimos, eles deixaram bem claro, a gente serve um único Deus, é um único Deus, a gente não vai servir os teus deuses, a gente não vai prostrar diante de imagem de ouro, de nada, a gente não vai adorar ninguém que não seja o nosso Deus. Se Ele não quiser nos salvar,
fique sabendo que a gente não vai servir os teus deuses, que a gente não vai adorar a imagem de ouro que tu levantaste. E se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, isso que vai acontecer. Que aula de lealdade. Porque na primeira oportunidade, minhas irmãs, que as coisas vão nos cercando, apertando daqui, apertando de lá, a primeira coisa que a gente faz é soltar a mão de Deus. A primeira mão que a gente solta é a de Deus. E a gente vai vivendo, tomando decisões, fazendo escolhas da forma que a gente acha que nos compete. Então a gente tem aqui um exemplo bem claro. E isso que eles responderam a Nabucodonosor enfureceu muito mais só do que simplesmente não adorar a imagem de ouro. Enfureceu muito mais. E aí peraí, eu vou mandar esquentar 7 vezes mais, porque na hora que vocês entrarem, vocês vão ser consumidos. E ele mandou, aqueça a fornalha 7 vezes mais. E eles vão para a fornalha, sem temer. E a gente teme o amanhã, que ainda nem chegou. E diante deles estava uma fornalha 7 vezes mais aquecidas do que o comum, que já era quente. E eles não temeram. E a gente que nem sabe o que vai acontecer amanhã, a gente já está preocupado, minhas irmãs, a gente já está temeroso, a gente já está ansioso, a gente já está desesperado. Quantas riquezas nós podemos aprender com os nossos irmãos, os nossos antepassados, que estavam num momento mais difícil, com certeza, da vida deles, que era estar cativo dentro de um povo, dentro de um império que não estava nem aí para Deus, que não queria nem saber, que queriam mais era realmente continuar praticando suas idolatrias, servindo a deuses pagãos. E aí a história continua no capítulo 3. Vai acontecer o quê? Eles vão para a fornalha. Eles vão para a fornalha. E aí o que acontece? Vamos continuar vendo aqui no capítulo 3, no versículo 21. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do Senhor era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. Tanto que as chamas mataram quem? Mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha quem morreu aqui. Os servos do rei morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. E eles caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor chegou até a porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo, ajuntaram-se toda aquela liderança e eles puderam constatar que o fogo não tinha feito nada nos corpos daqueles homens. Nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Isso aqui é milagre do nosso Deus. Isso aqui é o agir do nosso Deus. Isso aqui é poder do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, minhas irmãs. Nosso Deus, Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de cada circunstância, de cada situação. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele está conosco na fornalha. Às vezes nós temos a concepção de que para Deus ser bom para nós, ou para sermos abençoados por Deus, Deus tem que nos livrar de sofrimentos, e não. A nossa caminhada aqui vai ser permeada igual o povo de Israel, igual o povo de Judá, por perseguições, né? Nós somos entregues como ovelhas a um matadouro, minhas irmãs.
Não vamos esperar coisas boas. É claro que há dádivas, as bênçãos maravilhosas do Senhor, mas por sermos seguidores deles, por causa deles, seremos odiados pelo mundo. Não tem como ser diferente. Mas a gente vê o poder do nosso Deus aqui, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente vê que Nabucodonosor vai reconhecer Deus. E ele diz no 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Capítulo 3 termina com essa gloriosa afirmação de Nabucodonosor, alguém que é opressor do povo de Israel, falando e assegurando quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um ímpio reconhecendo o que muitas das vezes nós não reconhecemos na nossa caminhada cristã. O Deus a quem servimos. O quanto Ele é bendito, o quanto Ele é adorável, o quanto Ele é soberano. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nós vivemos como se Deus fosse a parte. Nós vivemos como se Deus fosse um acessório que a gente só usa quando nós necessitamos de algo. Como se Ele fosse um gênio da lâmpada, um realizador de sonhos. Estamos distantes, minhas irmãs, distantes de viver o que o nosso Deus tem para nós. A gente vê mais uma vez a sabedoria divina operando e fazendo a sua vontade em nós. E aí no capítulo 4 nós temos o segundo sonho de Nabucodonosor. E aí a gente vê que Daniel, mais uma vez, vai ser usado por Deus para revelar a Nabucodonosor o que iria acontecer. E a gente vê mais uma vez o capítulo terminando, versículo 37 do capítulo 4, dizendo: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Deus usou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para alcançar Nabucodonosor. Nabucodonosor reconhece o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o meu Deus, o seu Deus. Nabucodonosor, um rei opressor, reconhece. Constrange, ele glorifica, ele exalta o Rei do céu. Aí chegamos no capítulo 5 e 6. Para vocês verem como o panorama ele é bem interessante. Se a gente focar nas partes importantes e devidas, a gente consegue ter uma compreensão de todo o livro. A gente já viu aqui, ó, em 40 minutos, 6 capítulos praticamente, porque a gente já chegou no final e dá vontade de a gente ficar falando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Chegamos no capítulo 5 e nós temos a escritura na parede. Aqui já é um outro cenário. Nabucodonosor morreu reconhecendo a soberania de Deus. Beneficiou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego com algumas mudanças, com algumas transições. Só que aí chega um novo rei, né? Nabucodonosor morreu, tem alguém que assumir. E alguns vão dizer que Belsazar, que é o rei que vai assumir o lugar de Nabucodonosor, é o seu neto, por conta da sua mãe.
mas alguns estudiosos também vão discordar. Mas, independente disso, nós temos um novo rei na Babilônia. Seja ele neto de Nabucodonosor ou não, é um novo rei, e não é um rei que vai continuar com a mesma ideia que Nabucodonosor vai partir, né? Vai morrer. Ele vai ser o quê? Alguém que vai profanar as coisas sagradas. Primeiro que ele já começa montando um banquete. E ele usa o quê? As taças, os instrumentos. Ele usa as taças e os instrumentos, né, que eram utilizados aí pelo povo de Israel. Ele vai profanar o que é santo. Belsazar, ele vai promover esse jantar, né, esse banquete. E ele vai pecar de diversas formas. Ele vai pecar não por ignorância, mas por desobediência, por soberba. Ele vai desafiar a Deus quando ele vai profanar as taças sagradas. E ele vai louvar a ídolos, desonrando a Deus, continuando desonrando a Deus, desobedecendo ao que Deus já tinha aprovado ao povo da Babilônia, né? Ali toda a liderança. Tanto é que quando começa a escrita na parede para interpretar, a mãe dele vai dizer: olha, tem um judeu aí de Judá que pode te ajudar. Um hebreu pode te ajudar. E aí ela vai falar de Daniel. Então ela tinha consciência. Todos aqueles que viveram na época tinham consciência de quem Daniel era, né? Nessa época aqui de Belsazar, vamos dizer que Daniel tinha uns 70 e poucos anos, acho que era. Eu não lembro assim muito bem, mas eu acredito que na época de Belsazar, Daniel já era idoso, né? Porque ele chega muito jovem na Babilônia. E quando Belsazar vai assumir o trono, Daniel já tem uma idade. Eu não lembro quantos anos Daniel tinha. Eu tinha até anotado aqui para falar para vocês, mas eu acredito que não, minto, ele não tinha essa idade não. Ele vai ter essa idade de 83 anos lá nos capítulos 7 a 12. Ele vai receber algumas visões e aí ele vai ter essa idade, tá? Perdão, retiro o que eu disse. Então, a gente vê que a mãe de Belsazar, ela vai, olha, tem Daniel aí que interpretava sonhos, que ajudou muito Nabucodonosor no seu reinado, né? E aí a gente vê que ele vai chamar. E Daniel vai proferir, vai dizer, ó, vai acontecer isso, aquilo, tal. E aí acontece que é naquela mesma noite, alguns historiadores vão dizer que naquela mesma noite do banquete, que ele estava profanando, o exército de Ciro invadiu a Babilônia e tomou o reino. Então, a gente vê que vai acontecer isso. E Ciro, alguns vão dizer que Dário é Ciro, Ciro é Dário, e era só uma nomenclatura, mas não importa isso, só importa que Ciro vai se tornar rei, né? Esse Dário vai se tornar rei, se apoderou do rei, depois que Belsazar morreu naquela mesma noite. E aí Daniel, ele vai continuar ocupando posições importantes, né? Que é o capítulo 6, que aí vai acarretar na cova dos leões. Daniel, ele vai continuar ocupando posições muito importantes, né? A gente vê que o Senhor foi bem benevolente com Daniel, ele continuou ali representando. Só que isso vai despertar inveja mais uma vez, né? Dário vai nomear ali Daniel e mais uma vez Daniel vai ser alvo desses príncipes, desses líderes, por inveja, por ciúme. E aí ele vai dizer, olha, tu percebe que esse Daniel aí
ele tá adorando, ele tá orando aí para um outro Deus? Porque Dário não vai conhecer nada do que já passou lá na Babilônia, né? Belsazar ainda tinha a mãe dele para lembrar ele, mas esses outros aí não sabiam. E aí esses adversários de Daniel, eles não apenas, né, afirmaram a integridade moral, mas eles também viam a piedade, o compromisso que Daniel tinha com Deus de Israel. Então eles planejaram um ataque diretamente à adoração de Daniel, pois eles sabiam o quê? Que Daniel era fiel ao seu Deus. E aí eles convencem, né, ao rei a fazer um decreto de que ninguém poderia pedir, orar a outro Deus ou a qualquer outro homem que não fosse o rei. Então você tinha que orar ao rei, não é a Deus, nenhum Deus, era ao rei. E Daniel, como a gente sabe, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso. E aí diz no capítulo 6, os versículos 6 e 7, eu quero ler com vocês, diz assim, ó. Então esses presidentes, sátrapas, foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 30 dias. Eles achavam que Daniel talvez se curvaria, mas como eles tinham tanta convicção de que Daniel não deixaria de adorar e orar ao seu Deus, eles colocam esse prazo de 30 dias. E aí eu te pergunto, se fosse você no lugar de Daniel, só por 30 dias? Talvez não seja algo explícito, mas nós fazemos isso, nós trocamos Deus por muitas coisas, minhas irmãs. Não só no período de 30 dias, mas meses, anos. Nós trocamos Deus pelos nossos ídolos dentro do nosso coração, por pessoas, por sonhos, por projetos, por simplesmente desobedecer, amar desobedecer. E aí o rei, ele vai assinar esse interdito, ele vai fazer o que esses líderes pediram. E quando Daniel sabe disso, ele entra na sua casa, em cima, no seu quarto, onde tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém. Ele começa a orar 3 vezes por dia, de joelho. E orava, dava graças, como de costume. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E aí a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Como é que eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia? Era visível a piedade, a adoração, a comunhão, o relacionamento que Daniel tinha com o seu Deus. Era visível mesmo. E aí, o rei que gostava, né, de Daniel, tinha ali uma familiaridade. Ele vai ver que ele tinha caído numa cilada, mas ele tinha que cumprir. Não podia revogar. E aí ele manda Daniel para a cova dos leões. E na manhã seguinte ele corre e chama o nome de Daniel.
E diz no versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E aí o rei faz um decreto a favor do Deus de Daniel. E Daniel prosperou no reinado de Dário e continuou a viver ali na Babilônia. A gente vê, minhas irmãs, que Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo. A gente viu que Daniel se manteve firme. O tema aí principal das bênçãos de Deus sobre Daniel aparece novamente. Daniel permaneceu fiel, recusando-se a fazer concessões. Minhas irmãs, a idolatria que havia nesse povo e o anseio de adorar outros deuses era a tentativa de querer o lugar de Deus. E se a gente parar para pensar, a nossa luta não é política, não é econômica, mas é uma luta espiritual. Nós precisamos entender isso. O problema do mundo não é o liberalismo, o comunismo, o feminismo, o machismo. Não são essas coisas. É a ausência de Deus. E Daniel nos ensina que uma vida devota, que uma vida onde os hábitos espirituais são cultivados, são colocados diante das pessoas, as pessoas conseguem enxergar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, que revelam a nossa fidelidade, a nossa lealdade. É isso que faz diferença, porque a guerra que lutamos não é uma guerra física, embora tenhamos marcas físicas, mas é uma guerra espiritual. E para isso nós precisamos estar fortalecidas e munidas do amor de Deus. É isso que conta as 6 histórias narrativas de Daniel, do capítulo 1 ao 6. O quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele se ira, o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele está ao nosso lado. A sua palavra diz que aquele que busca, encontra. Daniel buscava a Deus. Seus amigos buscavam a Deus. E eles encontravam. O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado ao Senhor, minhas irmãs, como devemos? Será que temos orado pelo menos uma vez por dia, da forma que deveríamos orar? Será que temos jejuado, não nos deixado contaminar com as coisas do mundo? Como Daniel e seus amigos? Há muitos ensinamentos. E o tempo aqui é pouco. É muito pouco. É muito pouco para tudo que podemos meditar. Mas o panorama bíblico é isso, ele nos deixa sempre com um gostinho de mais. Mas eu tenho certeza que daqui em diante você vai saber contar a história de Daniel, roteiro por roteiro. Temos a chegada de Daniel, seus amigos, temos o sonho de Nabucodonosor, temos a fornalha, temos outro sonho de Nabucodonosor, temos a escritura na parede e temos a cova dos leões. Fidelidade, lealdade, obediência é o melhor caminho para nós. Obedecer é leve,
obedecer ao Senhor é leve. E eu tenho meditado muito nisso, nessa obediência. Minhas irmãs, que o Espírito Santo fale com vocês. Que o Senhor nosso Deus possa utilizar este dia para falar com vocês. Façam os exercícios de fixação que está disponível. Se você não tem, comente eu quero. Deixe seu like, mande para alguém esse panorama bíblico. Venha aprender mais com a gente. Nós vamos aprendendo juntos, para a glória de Deus. Eu espero vocês amanhã, que é no último dia, no dia 12. Onde nós vamos ver os capítulos 7 e 12. E assim também fazemos o encerramento do panorama bíblico. Eu espero vocês até lá. Super beijo. Tchau.